ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi marinheiro, foi os peixinhos no mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos no mar. Boa tarde, turminha! Estamos começando mais uma videoaula e hoje nós vamos dar continuidade à unidade 6, no capítulo 15, que fala sobre o fundo do mar. Então, vamos começar as nossas atividades de hoje? Vamos lá! Yuri trouxe uma história para a turma sobre um peixinho que queria conhecer o mar. Conheça essa história você também. Então, é hora da história. O peixinho que descobriu o mar. Cristóbal nasceu num aquário. O mundo dele resumia-se a um pouco de água entre 4 paredes de vidro. Havia ainda uma velha tartaruga chamada Alice, que já vivia no aquário quando os avós de Cristóbal nasceram. Os peixes acreditavam que Alice vivia no aquário desde a criação do universo. Às vezes, os peixes mais velhos contavam histórias que tinham escutado dos seus avós. Diziam que, para além das paredes do aquário, havia tanta água que um peixe podia passar a vida a nadar. A essa imensa água chamava-se mar. Cristóbal tantas vezes escutou aquela história que um dia decidiu perguntar a Alice. A tartaruga devia saber. Cristóbal prendeu a respiração e fez-lhe a pergunta. Alice torceu a boca numa careta. O mar existe! Cristóbal foi-se embora pensativo. Ele tinha de saber a verdade. Ele queria saltar as paredes de vidro e ir à procura do mar. Uma manhã, muito cedo, Cristóbal encheu-se de coragem e saltou. Percebeu que o mundo não terminava no aquário. Percebeu também que o resto do mundo era um lugar seco. Estava estendido num chão de madeira e não conseguia respirar. Foi então que Cristóbal viu uma gata e gritou: Ajuda-me, vou morrer! Não me comas, pediu. Eu quero ver o mar. A gata olhou para ele admirada. Miau! O mar? Pois nunca viu o mar? Cristóbal, com dificuldade, porque fora d'água não conseguia respirar, contou-lhe a sua história. Verônica, era assim que a gata chamava, ficou com pena dele, agarrou-o com a boca cuidadosamente e colocou-o numa tigela com água. Miau, vou ajudar, porque nunca conheci ninguém tão corajoso. Nessa tarde, a gatinha saiu pelos telhados à procura de Nicolau, o albatroz, um pássaro enorme, bico largo e fundo, capaz de transportar lá dentro uma enorme quantidade de peixes. Verônica contou-lhe a história de Cristóbal e pediu-lhe para levar o peixinho até o mar. Quando Verônica apresentou Nicolau a Cristóbal,
Colocou então o peixinho dentro do bico com uma larga porção de água para que ele não sentisse dificuldade em respirar. E levantou o voo. Voavam há quase 1 hora quando Nicolau abriu o bico e disse a Cristóbal para espreitar. Cristóbal ergueu a cabeça e viu. O mar brilhava imenso à sua frente. Nicolau sacudiu o bico e soltou Cristóbal. O peixinho olhou para cima antes de mergulhar nas águas livres do mar e o viu agitando as asas e desaparecer entre as nuvens. A história que você acabou de escutar foi escrita por José Eduardo Agualusa. Vamos trocar uma ideia depois de ouvir a história. Depois de ouvir a história, você acha que Cristóbal gostava de morar no aquário? Por quê? Em sua opinião, qual é o motivo de Cristóbal querer conhecer o mar? Você acha que a aventura de Cristóbal foi interessante? Foi bom para ele ter saído do aquário? Por quê? Troque ideia com seus familiares sobre as perguntas que eu fiz. Pronto. Eu li a história para vocês. Eu contei a história para você. Agora você vai tentar ler a história sozinho, sozinha, ok? A história está na página 88 e 89 do livro Bernoulli. Tente ler a história. Depois que você ler a história, você vai responder as questões. A primeira questão é: escreva o título da história. Qual é o título da história que você leu? Então, escreva com uma letra bem bonita. Agora, circule apenas os animais que fazem parte da história. Você leu e ouviu a história, então você sabe quais personagens fazem parte dela. Então, circule os animais que fazem parte da história que você leu e ouviu. Já circulou? Então, agora escreva os nomes dos animais que você circulou. Já escreveu os nomes dos animais que você circulou? Então, agora escreva o nome do sentimento que você acredita que Cristóbal teve ao encontrar o mar. Como que você acha que o Cristóbal se sentiu ao chegar no mar? Escreva o nome desse sentimento. Agora responda com desenhos. Como era o aquário onde Cristóbal morava? Então, faça um desenho bem legal do aquário onde Cristóbal morava. Que lugar Cristóbal sonhava conhecer? Que personagem levou Cristóbal ao lugar que ele queria conhecer? Desenhe o personagem que levou Cristóbal até o mar. Complete o quadro de acordo com os nomes dos personagens que aparecem na história. Na primeira coluna, nós temos a foto do personagem. Na segunda coluna, você vai escrever o nome do personagem. Na terceira coluna, o número de letras do nome desse personagem. E na quarta e última coluna, o número de vezes que abrimos a boca para falar o nome desse personagem. Ou seja, você vai escrever quantas sílabas tem o nome de cada personagem. Preste bastante atenção e complete o quadro. Depois de completar o quadro, você vai escrever o nome do personagem que tem. Qual personagem tem mais letras? Qual o nome dos personagens tem mais letras? Qual o nome dos personagens
tem menos letras. Pense e escreva. Capriche na letra. Turminha, estamos finalizando as atividades de hoje. Amanhã estaremos de volta com mais vídeo aula. Tchau, tchau! Beijos!